tarde a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Está acontecendo aqui o acampamento Revolução Jesus. Estamos em festa, 10 anos, e com certeza você faz parte dessa história. Estamos aqui no Centro de Evangelização, onde nesta tarde nós vamos viver um momento Revolução, que é uma espécie de sem censura. Os jovens já estão aqui, muitos estão aqui embaixo. Pode dar um alô aí, pessoal? Muito bem. Estamos com os nossos convidados aqui, que já já você vai conhecer. E é momento agora da gente rasgar o verbo, fazer perguntas para que eles respondam. Mas é claro, não estou sozinho aqui. Do meu lado eu tenho uma presença ilustre. Mirela, boa tarde. Obrigada, Pedro Ilustre. Boa tarde para todo mundo que está aqui. Boa tarde, pessoal, para os convidados. Um pouquinho nervosa, faz parte, mas vai dar tudo certo. Como o Thiago disse, a gente vai fazer um sem censura sobre afetividade e sexualidade e a gente vai abrir a participação para quem está em casa, né, Jonathan? É isso mesmo. Você que quer nos acompanhar, você que quer fazer a sua pergunta para esse momento, onde os convidados estarão respondendo, entra lá no Instagram, entra no Facebook, @Revolução Jesus, e você pode mandar a sua pergunta para esse momento. Pergunta sobre sexualidade e afetividade. Nós contamos com a sua participação. Valeu! Agora vamos conhecer os convidados que estão aqui, né? Com o Padre Demétrio aqui do nosso lado, bem-vindo, Padre. Padre Paulo Ricardo, bem-vindo. Pode aplaudir, gente. Isso! Um casal aqui de missionários da Canção Nova, Magda e André, bem-vindos. Tá, então vou começar. Já vou pedir licença. Os jovens que estão aqui no acampamento escreveram algumas perguntas, então a gente vai intercalar perguntas da caixinha, perguntas de vocês aqui, perguntas de quem está em casa, pode ser? Então vou começar, vou pegar uma aqui. A caixa está quente aqui, gente, agora é só abrir e tirar as perguntas, vamos lá. Vou pegar a primeira, que eu... vou perguntar para os padres. Como se deve ser as conversas de noivos e namorados sobre a relação sexual? Seus medos, imaginações, expectativas. Mas também o casal fica à vontade, né? Precisa repetir? Como deve ser as conversas de noivos e namorados sobre a relação sexual? Medos, imaginações, expectativas. Bom, a questão da relação sexual... se faz muita coisa ao redor da relação sexual, mas o que acontece é o seguinte, gente. A humanidade viveu milhões de anos e nunca ninguém precisou ensinar como é que se fazia essa coisa. Ou seja, nós nascemos com essa capacidade. A conversa entre o casal de namorados e noivos deve versar a respeito de outros temas muito mais problemáticos e muito mais importantes. Por quê? Porque a finalidade do sexo é povoar o céu. Deus fez o sexo para isso, não é? Estou falando do sexo dos seres humanos, porque, claro, as vacas, os cachorros, né, os macacos, esses fazem sexo para povoar esse mundo. Mas nós nascemos para povoar o céu. Então existe uma preocupação muito maior. O que é que nós devemos fazer? Eu que suponhamos seja um namorado, um noivo, como é que nós vamos fazer para levar os nossos filhos para o céu? Por que é que eu digo isso? Porque quando você coloca filho e céu no meio da conversa, a conversa fica completamente diferente. Porque existe uma ilusão muito grande de que o sexo é a razão de ser do casamento. O sexo não é a razão de ser do casamento. O sexo é um instrumento que Deus fez para trazer a este mundo os seus filhos e para que esses seus filhos lutem e cheguem no céu. Bom, aí tem muita coisa para conversar. Aí tem muita coisa para dizer, não é? Por quê? Porque as coisas ficaram no lugar. Ficaram com a sensatez. Você colocou família, filhos e missão de levar os filhos para o céu, a coisa fica completamente diferente. O sexo muda de figura, porque ele encontra seu sentido.
A nossa sociedade tende a viver o sexo de forma absurda. O sexo com a finalidade nele mesmo, mas ele não tem a finalidade nele mesmo. A finalidade, por incrível que pareça, a finalidade do sexo é o céu. É levar os nossos filhos para o céu. Muito bem. Padre Demétrio, essa interessada para o senhor agora. O uso de anticoncepcionais é permitido para tratamentos estéticos e hormonais? Se sim, durante o casamento é necessário parar o tratamento? Tá. Em primeiro lugar, é necessário dizer que durante um certo tempo, e hoje isso tem diminuído, houve um certo abuso por parte dos médicos no recurso aos anticoncepcionais para tratamento de algumas enfermidades, entre elas alguns distúrbios hormonais, né? Era quase o remédio para todos os males da mulher, né? Tá com algum problema hormonal, anticoncepcional. E agora a sociedade tem visto cada vez mais os danos que isso tem causado às mulheres, esterilidade e diversos outros problemas, como câncer, enfim. Então, tem uma questão que é de dano que pode causar a mulher. Mas moralmente, depois a gente vai matizar um pouco, moralmente não seria ilícito receitar anticoncepcionais não para evitar a concepção, senão para essas outras finalidades. Por outro lado, há anticoncepcionais que são abortivos e a gente não pode usar um anticoncepcional, e falo agora para pessoas casadas que usam anticoncepcionais para outras finalidades que não evitar filhos, mas que utilizam anticoncepcionais com taxas de hormônio que podem levar ao aborto. Ainda que seja um risco mínimo, a gente não pode arriscar com a vida de um ser humano que está por nascer. Seria lícito? Em algumas condições, sim. Mas se há uma probabilidade muito grande de que os efeitos desse anticoncepcional seja um efeito abortivo, claro que não, que a gente não pode arriscar com a vida humana. Mas imaginemos um anticoncepcional que tenha zero risco de que haja um aborto de um zigoto, né, de um óvulo já fecundado, ali, de um novo ser humano que está no ventre da mulher. Seria, nesse caso, lícito, porque não há uma intencionalidade de evitar filhos, de separar essas duas finalidades que estão presentes no ato conjugal, né, a finalidade unitiva e procriativa. Nesse caso, sim. Só que é muito delicado você precisar a taxa de hormônio necessária para que você tenha uma segurança de que não vai haver uma fecundação e uma perda daquele novo ser que é gerado ali no ventre da mulher, que não é parte do corpo dela, diga-se de passagem, né? Já tem um DNA completamente diferente do DNA do pai e da mãe, portanto, não faz parte mais do corpo da mulher, embora esteja totalmente dependente desse mesmo corpo. Nós temos uma pergunta aqui na internet, pelo Instagram, e a pessoa ela diz assim: eu tenho um relacionamento de 8 anos e estou noiva de 1 ano e 6 meses. Nós nos convertemos recentemente, mas estamos com dificuldade para viver a castidade, ainda no noivado. Vocês podem me dar dicas como que eu posso me desvincular dessa falta de castidade, né? Nessa palavra, mas me dá dicas para que ela consiga viver a castidade. Acho que aí o André e a Magda, que viveram, experimentaram isso, pode dizer com propriedade. Bom, se ela já tem a consciência, isso já é uma grande coisa. Agora, da consciência, a gente precisa partir para a prática. Então, quais são os ambientes, os momentos, as situações, né? Você precisa se colocar atento. Então, se eu começo a evitar, a primeira coisa, os ambientes, as situações, vai ser mais fácil. Porque como ela já experimentou, ela já sabe, o corpo já sabe como funciona, então ele já se acostumou com aquilo. Na hora que se você sair na chuva, você vai se molhar, entendeu? E não adianta você querer levar um guarda-chuva, porque dependendo da chuva você vai se molhar do mesmo jeito. Então é preciso evitar as ocasiões para que você não caia no pecado. Porque se você não evitar as ocasiões, fatalmente você vai cair. Então, quais são as ocasiões que levam você ao pecado? Então,
Isso, aí peraí, deixa eu só fechar e você completa com isso. Porque se você sabe que você com o seu namorado, naquela determinada situação, naquele determinado dia que você está mais propícia, porque o homem está sempre propício, né? A mulher tem o dia que está mais propícia. Então, aquele dia é o dia que você tem que dar uma tranquilizada. Olha, não vamos se ver hoje, entendeu? É melhor não se ver do que pecar, né? Olha, não vamos em determinado lugar, não vamos ficar sozinhos, né? Então a gente precisa ir se precavendo. Agora a Magda trouxe um outro ponto aqui importantíssimo, que é a parte espiritual. Eu estou falando da parte prática, agora ela fala da parte espiritual. E é importante então, já que vocês tiveram esse encontro com Deus agora, estão com essa consciência, com essa clareza, com o desejo de viver a castidade, então agora é hora de você se cercar da confissão, né? Buscar a confissão, buscar a Eucaristia, se possível, mais do que só os domingos, se você puder ir mais vezes durante a semana, vá. Se cercar da adoração, buscar uma cura interior, um momento de oração, pedir para que alguém a reze, acompanhe, buscar um diretor espiritual para esse tempo. Então, assim, é aquilo que eu falava até na pregação de manhã, sozinhos nós quebramos facilmente, nós caímos facilmente. Então a gente precisa se cercar do quê? Se cercar de todas as graças que a igreja nos dá. Então Deus nos deu a graça aí, o Santo Rosário. Então rezem juntos o Rosário, façam a adoração juntos, vão à Santa Missa. Isso vai fortalecer a vida espiritual de vocês para que vocês consigam aí evitar também as ocasiões. Agora, como o André falou, é preciso evitar as ocasiões. Precisa ser muito determinado nessa hora. Então, assim, vocês já viveram tanto tempo e agora vocês estão determinados a buscar e não ficar mais enrolando, né? Então, tipo assim, vocês já têm 8 anos de relacionamento, 1 ano e meio de noivado, já está na hora de casar, então, se é isso. Já toca o barco para frente, né? Boa, boa. Bem, tem o pessoal que está aqui em cima, vocês não estão apenas compondo o cenário, né? Mas também tem perguntas. Alguém teria pergunta aqui? Uma bem perto aqui, pode fazer. Essa seria, acho que, para os padres. A minha mãe, ela já tem 3 filhos, né? E ela é da igreja há bastante tempo. Só que, assim, ela até tentou fazer o método que a igreja pede, que é, acho que a tabelinha, né? Só que ela engravidou, porque ela é muito fértil. E na última gravidez dela, foi uma gravidez de risco, ela quase perdeu a minha irmã. E a médica sugeriu a ela que depois da gravidez, ela fizesse a laqueadura. O que a igreja diz em relação a isso? Veja, o que acontece é o seguinte. A primeira coisa que a gente deve realmente entender é que o sexo, ele não é um direito. E o sexo também não é o ar que a gente respira. Então precisa colocar as coisas no lugar, não é? A primeira coisa é entender isso. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade onde as pessoas olham para o sexo como se fosse o ar que a gente respira. É impossível, a castidade não existe. Esses padres são absurdos, eles ficam exigindo das pessoas o impossível. Não. Então, qual é o método, não é, possível para ser usado no caso de gravidez de risco? É o método natural, não é? O método natural, porém, ele é baseado em períodos de abstinência sexual. O método, ele é bastante, o método mais usado, vamos dizer logo o nome, né? O pessoal diz, é o método da igreja. Não, a igreja não tem métodos, né? Mas o método Billings, o método de ovulação, Billings, ele é bastante seguro. O pessoal diz, é a tabelinha. Não, não é tabelinha. Não é tabelinha. Não é nada disso. É um método baseado no muco, na observação do corpo da mulher. Por quê? Porque o espermatozoide, ele não dá um salto triplo mortal até o tubo uterino. O espermatozoide, quando ele é depositado no corpo da mulher, ele precisa de um caminho para chegar lá. Ele precisa de uma rodovia para chegar lá. Essa rodovia é o muco cervical. Então,
o casal, porque é importante que isso seja feito pelo casal. O casal vai observar o corpo da mulher para então compreender se ela está ou não está no período fértil. As pessoas dizem, eu usei este método, mas ele não funciona. Veja, o método funciona. O que acontece é que ele exige uma coisa chamada disciplina. Ele exige uma coisa chamada abstinência. Ou seja, ele é baseado em períodos em que você não pode ter relações sexuais. Então, mas aí a gente tem que começar a entender isso. O sexo, é por isso que a gente diz que o casal é que tem que fazer o método. Por quê? Porque o casal vai saber, então não vai ter aquela pressão do homem querendo ter relações sexuais exatamente no dia em que não pode. E a coisa é bastante segura. Agora, uma vez que haja, não é, a possibilidade de uma gravidez de risco, nós temos que entender também o seguinte: muitos médicos, não sei, não estou acusando o médico da sua mãe, porque eu não conheço, pelo amor de Deus, nada disso. Mas existe, infelizmente, muitos médicos que fazem terrorismo psicológico em cima da mulher, falando de um risco altíssimo, que ela vai morrer, porque ela tem que fazer a laqueadura, etc, etc. Por quê? Porque, infelizmente, a cultura que ronda as faculdades de medicina, na especialidade da ginecologia e da obstetrícia, é uma cultura de querer reduzir a população mundial. Então eles fazem isso porque foram formados por professores que foram formados por uma mentalidade que querem a todo custo reduzir a população mundial. Então eles fazem mesmo terrorismo psicológico na pessoa. Então, as coisas, muitas vezes, não são tão trágicas. O que acontece é isso. Vamos supor, então, um caso onde é evidente, é terrível, a mulher não pode de forma alguma ter relações sexuais e seria uma tragédia. Então só tem um caminho, chama-se castidade. Entende? Esse seria o caso último e extremo, mas esses casos últimos e extremos são muito raros. Existem soluções mais acessíveis e não é uma questão de tabelinha, é uma questão de observação do corpo da mulher. Não é uma loteria, é uma coisa bastante sólida e comprovada cientificamente. Mas não espere que os médicos vocês ensinem isso, porque a maior parte dos médicos, infelizmente, vai desacreditar o método, também porque não o estudaram e não o conhecem. Obrigado, padre. Vamos lá, tem uma próxima aqui. Vou passar para o casal. A pessoa escreveu assim: sou casada, mas não sinto vontade nenhuma de fazer amor. Às vezes, quando faço, é por obrigação. O que posso fazer? Assim, primeiro precisa ter um diálogo muito franco, nesse casamento. Precisa ter uma conversa muito franca. Por que você não está tendo vontade? O que está acontecendo? Porque normalmente, é uma mulher que está falando, Porque normalmente quando a mulher não está com vontade, a questão vai além. Tem alguma coisa que não está bem ordenada dentro desse casamento. Então, o que não está legal? O que não está bacana dentro do casamento? No relacionamento? Ou você sente algum tipo de dor no ato sexual? Ou simplesmente eu não tenho vontade porque eu não tenho vontade. Alguma coisa está acontecendo nesse casamento. E a questão não é o fazer o sexo. A questão é o que está causando esse problema que está atingindo, e na mulher atinge diretamente na vida sexual. Então assim, agora, de fato, há momentos em que um quer mais do que o outro, é normal.
E também aí na sexualidade, e por isso que o sexo foi feito para o casamento, porque é uma entrega de amor um para o outro. É uma doação um para o outro. Então, assim, é preciso, de fato, compreender esse sentido unitivo que o sexo tem dentro do casamento. E o sexo é importantíssimo. Assim como o padre celebra a missa diariamente, é um dever do padre celebrar a missa diariamente, no casamento também há este dever dessa união sexual dentro do casamento. Tanto que um casamento que não tem a união sexual, ele é nulo. É preciso que aconteça o ato sexual, é preciso que aconteça essa união. E quando o casal ele está ali em harmonia, quando esse casal ele chega nessa harmonia, o momento do ato sexual é um momento maravilhoso. Mas, como eu disse, é preciso compreender quais são as raízes que estão te levando a não querer. Agora, que nem eu faço por obrigação. Não adianta somente fazer por obrigação. É fundamental fazer, mas você precisa compreender e abrir o diálogo com o seu esposo. O que está acontecendo? Porque, pelo jeito, é algo mais profundo, né? Não está ali na cara aí a solução. Então, é preciso o que acontece com você? Precisa de uma ajuda psicológica, precisa de uma ajuda médica, precisa de uma ajuda espiritual, precisa de um outro casal que acompanhe você e possa estar direcionando esse relacionamento. Houve uma traição, não houve, houve uma situação onde você ficou desgostosa com o relacionamento. São vários fatores que podem chegar nisto. Então, como a Magda disse, é preciso apurar. Apure vocês dois, sejam francos nesse diálogo para ver o que está acontecendo, e a partir daí é preciso buscar ajuda. Tem coisas que nós não conseguimos resolver sozinho, e abrir a nossa intimidade é muito complicado como casal. A gente chegar e falar da nossa intimidade para o outro, falar, olha, eu não estou conseguindo o que todo mundo consegue, né? Porque é vergonhoso você dizer para uma pessoa, nesse mundo tão sexualizado, eu não consigo fazer sexo. Principalmente quando está tudo permitido, né? Você está casado, então tudo pode. Eu não consigo, eu não tenho vontade. Ou até mesmo do lado do homem, né? Olha, não deu certo. Isso é complexo. Então é preciso escolher as pessoas certas, né? E abrir-se à ajuda. Porque para nós é muito vago responder essa pergunta assim. Porque pode ser N coisas que estão acontecendo. Por isso que é importante que você procure um casal, um sacerdote, alguém próximo, né? Maduro na fé, por favor, né? Para que te ajude a solucionar esse caso. Mas como o André, e assim eu e o André mesmo, a gente vai dialogando diariamente. Após cada relação sexual, durante a relação sexual, há um diálogo, há uma conversa amorosa, há uma conversa franca, para que haja de fato essa harmonia dentro do casamento. Eu gostaria só de matizar um ponto, é que quando não há o ato sexual de duas pessoas que contraíram o matrimônio, não é precisamente que o matrimônio seja nulo, mas ele não adquire sua plena significação, ou seja, falta algo. Para nós vermos como o sexo, embora não seja o mais importante, tem uma importância muito grande na própria significação teológica do matrimônio. E quando duas pessoas se casam, elas se dão e se recebem mutuamente, uma a outra. E ali nasce o novo direito e o novo dever, que já temos inclusive fundamentos sobre isso nos textos de São Paulo, que é o chamado débito conjugal. O que significa isso? Uma pessoa também passa a ter direito sobre a outra pessoa. Os cônjuges são um para o outro, de tal modo que se não há uma proporcionalidade e uma pessoa se nega a ter relação humanamente, né, livremente com seu cônjuge, pode haver também ali um pecado, porque é um ato de caridade, eu também me entregar àquele que entregou sua vida toda por mim. Por isso é muito necessário, como a Magda e o André falaram, cavar a fundo, procurando especialistas, se for preciso, para descobrir a razão disso, porque se trata aqui de um dever de caridade para com meu esposo, para com minha esposa. Seja um sacerdote, quando nós estamos nos movendo dentro do âmbito espiritual, seja um terapeuta
que tenha retidão, né? Porque também hoje em dia de sexólogos, né, o mundo está cheio e o sexo está como está. Um terapeuta, um psicólogo firme, que seja coerente, tenha uma boa ciência, ou mesmo um médico, quando se trata de questões fisiológicas, enfim, o médico pode ajudar. Então, o que eu diria? Não deixem ficar aí, não se acomodem. Meu marido disse que está bem ficar assim, então justifica. Não, tentem ir a fundo, porque certamente isso vai mudar muito o casamento para vocês, né? Não é uma coisa acidental, embora não seja mais importante, mas é muito relevante, sim, o ato conjugal para aqueles que se entregaram e se receberam mutuamente, né? Mais uma pergunta aqui na internet para os padres. A pessoa pergunta assim: suponha que uma pessoa homossexual já tenha feito sexo com outra pessoa do mesmo sexo. O pecado é grave? Qual a posição da igreja sobre isso? Ele continua: porque Deus não permite essa relação da forma como ele escreveu, vírgula, havendo amor. Então veja, aqui novamente nós entramos dentro daquilo que é o problema inicial nosso. Por que é que existe o sexo? Não é? E por que é que existe família? A finalidade da família é gerar filhos e levá-los para o céu. O ato sexual entre um homem e uma mulher não é um parque de diversões. Esse é o grande problema. Ou seja, essa pergunta, ela cai por terra quando a gente se pergunta, mas o que é o sexo, ao final das contas? Não é? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos ser mais práticos. Para que é que existe alimentação? Existe para a gente se nutrir, não é isso? É a nutrição. Então a pessoa racional, ela vai escolher alimentos que irão fazer bem a ela, embora às vezes os alimentos mais saborosos, mais agradáveis, talvez sejam os mais prejudiciais. Então ela vai evitar aquele sabor, aquela coisa agradável, vai comer aquilo que é mais nutritivo. Por quê? Porque a finalidade é nutrir. Claro que tem uma consequência muito interessante, que é o prazer da comida. Mas imagine agora uma pessoa que come, depois vai ao banheiro, enfia o dedo na garganta e vomita, e depois volta para a mesa para comer mais. Vai ao banheiro outra vez e vomita, depois volta para a mesa para comer mais. A gente vê que o ato de comer perdeu a sua finalidade, é ou não é? Todo mundo vê nisso alguma coisa que está complicada ali, não é desse jeito que deveria ser. Pois bem, se o ato de eu me alimentar tem em vista a nutrição, e a pessoa não enxerga mais isso, ela enxerga somente no ato de me alimentar uma fonte de prazer, a visão dela sobre a alimentação está bastante incompleta. Mas foi isso que a nossa sociedade fez com o sexo. Isso não é uma coisa, não é culpa dos homossexuais. Isso não é culpa dos homossexuais. Isso foi criado pelos casais, homem e mulher, que acham que têm o direito de ter relações sexuais sem que a relação sexual tenha nada a ver com família, nada a ver com filho. Se sexo não tem nada a ver com família e nada a ver com gerar filho, se um homem tem direito de se divertir com uma mulher para ter prazer, sem que isso tenha nada a ver com filho, então de fato é uma grande injustiça com os homossexuais não deixar eles se divertirem também. Não é isso? Se o homem e a mulher podem se unir sem que isso tenha nada a ver com família e nada a ver com filho, se é só diversão, então, claro, nós precisamos deixar os homossexuais se divertirem, porque é uma injustiça. Mas, se o ato sexual, se o corpo do homem
foi feito para encaixar perfeitamente no corpo da mulher, e dali brota vida, dali nasce uma família, então o sexo tem essa finalidade. A finalidade do sexo, em primeiríssimo lugar, é gerar família, filhos. E esse casal então se entrega para levar os seus filhos para o céu. Do ato sexual entre pessoas que não querem gerar filhos ou não podem gerar filhos, esse ato sexual perdeu o seu significado. Mas a gente tem que entender isso, que o problema não nasce nos homossexuais. O problema não é um problema, a igreja é homofóbica, é contrária aos homossexuais. Não é isso. É que a igreja vê o sexo da forma que Deus criou. O sexo não é um parque de diversões. Como uma pessoa que se alimenta só querendo prazer e termina prejudicando sua saúde, uma pessoa que faz sexo só querendo prazer termina se prejudicando em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Então, para as pessoas que não querem ou não podem ter relações sexuais abertas à geração da vida, existe um caminho belíssimo, o caminho da castidade, o caminho da santidade, que é um caminho que para quem não tem fé parece absurdo, impossível, mas não é absurdo, não é impossível. Por quê? Porque se trata de parar de usar e ser usado. O contrário do amor não é necessariamente o ódio. Às vezes o contrário do amor é usar e jogar fora. E infelizmente isso é uma coisa que a nossa sociedade anda fazendo muito, usando e descartando as pessoas. Ótimo. Mais alguma pergunta do pessoal que está aqui? Deixa eu ir lá no fundo, vou deslocar aqui um pouquinho. Isso, vamos abrir espaço aqui. Vai lá. Boa tarde, meu nome é Cíntia. Eu queria fazer uma pergunta para os padres. A gente percebe mesmo que hoje em dia o sexo está cada vez mais banalizado. E muitos pais, quando vão conversar com os filhos sobre a educação sexual, vão mesmo para o lado biológico. O lado espiritual, ele não é abordado pelos pais. Na maioria das vezes, eu acredito. Por isso, eu acredito que momentos como esses, assim, de discussões, são cada vez mais importantes e são cada vez mais importantes acontecerem mais cedo na vida das crianças, adolescentes, jovens, para entenderem a importância da castidade, a importância do casamento, o que a gente não vê hoje. A gente sabe que a vida de vocês nas paróquias, comunidades, é muito corrida, mas eu queria saber o que vocês pensam de momentos como esses acontecerem mais por vocês, de vocês estarem passando para as crianças, adolescentes, jovens, essa importância. Eu falo por mim. Quando meus pais foram conversar comigo, foi o lado biológico, o lado da espiritualidade, dessa importância, do significado do matrimônio, não foi abordado. Isso eu acho muito interessante ser passado para as crianças, para adolescentes, quanto antes. Eu queria saber a opinião de vocês. Há pessoas que têm uma ideia fantasiosa da igreja e que pensam que a igreja só fala em sexo, né? A igreja só fala em sexo. Mas por que essa ideia fantasiosa? Porque eu acho que nós falamos pouco sobre isso, não é? Nós padres, os pais que têm esse dever de educar os filhos, falam muito pouco sobre isso. Enquanto a gente silencia, as crianças estão desde cedo aprendendo na escola as mais terríveis aberrações, coisas que os pais não têm nem ideia do que elas estão aprendendo lá. Então, sim, é necessário a gente tocar nesse assunto, sempre distinguindo a sexualidade da genitalidade.
Hoje em dia se identifica a sexualidade como genitalidade, como algo meramente corpóreo, como questões que tocam simplesmente os órgãos sexuais. E a sexualidade tem um âmbito muito mais amplo. A sexualidade humana, que é um dom de Deus, existe como um instrumento, como meio, como canal, para que o homem realize a sua vocação ao amor. E como nós nascemos já feridos com as consequências do pecado original, nós precisamos aprender em casa o que é o amor, o que é amar. Aprender a sexualidade nesse grande contexto, não genitalidade, isso é muito pequeno, muito pobre, é um aspecto da sexualidade, mas a sexualidade enquanto complementariedade. Deus fez o homem para que ele se complementasse, para que ele fosse um ser para o outro. E isso precisa ser ensinado desde pequeno em casa. E nós, sacerdotes, precisamos ensinar isso em nossas paróquias, em catequeses aos nossos paroquianos, ensinar a maravilha do corpo. Nós temos um patrimônio colossal, que é a teologia do corpo de São João Paulo II. Se nós mastigássemos isso para os nossos fiéis, como as pessoas se maravilhariam com o amor, e como seria ainda mais fácil viver a castidade, quando a gente percebe que a castidade não é uma negação. Não se trata de que a igreja nos diga a todo momento, não pode isso, não pode aquilo, mas a castidade é uma virtude libertadora, uma virtude que me faz livre, que é a virtude que me ensina a usar a minha sexualidade segundo a minha razão. Nós somos seres racionais, não somos animais, como lembrava o Padre Paulo. E o que nós estamos fazendo hoje é silenciando a verdadeira educação sexual, que é educação ao amor. Estamos silenciando isso aos nossos filhos e estamos formando bestas, animais, jovens que se comportam às vezes até piores que os animais. Então é necessário, muito oportuno, que nós sacerdotes, que os pais em primeiro lugar, que são os primeiros educadores da fé dos seus filhos, ensinem isso às famílias. Só quero salientar bastante e agradecer a sua pergunta. Por quê? Porque essa realidade de falar de sexo para os nossos filhos e começar falando do corpo é um equívoco muito grande. Por quê? Porque acontece o seguinte: em primeiro lugar, vamos entender os preconceitos, como falava o Padre Demétrio, os preconceitos contra a igreja. A igreja olha o corpo como uma coisa pecaminosa. Não. Absolutamente não, sabe por quê? Porque o corpo é incapaz de pecar. Quem peca é a alma. O corpo nunca peca, nunca. Você pode, seria uma coisa horrível, mas se você poderia filmar o ato sexual de um casal em santo matrimônio, não façam isso, mas estou colocando a hipótese. Você filma o ato sexual de um casal em santa união matrimonial e filma o ato sexual de um homem com uma prostituta. Pode ser que você não consiga distinguir um do outro, porque pode parecer muito semelhante, mas um é profundamente pecaminoso e o outro é profundamente santo. Eles podem estar fazendo as mesmas coisas, porque o pecado não está no corpo, o pecado está na alma. Então é por isso que eu sou lá do Mato Grosso. Se eu for ao Pantanal e um jacaré me devorar e me matar, vão dizer que foi um acidente ecológico. Mas se eu matar um jacaré, vão dizer que foi um crime ecológico. Por quê? Porque o jacaré não tem alma, ele não pode ser criminalizado. Nós temos. Então nós temos que lembrar disso, gente. O pecado é uma invenção angélica. Foram os anjos que inventaram o pecado. E os anjos não têm corpo. Portanto, não é o corpo que peca. Quem peca é a alma. O corpo é usado, pode ser um instrumento do pecado. Então, quando eu, num ato sexual, não entro com a espiritualidade, a sua pergunta,
não entro com a espiritualidade correta, então eu posso estar cometendo um pecado. Por quê? Porque quando nós, seres humanos, fazemos o sexo, nós precisamos entrar na relação sexual de corpo e alma. Não pode ser só o corpo. A alma tem que estar engajada realmente num compromisso, numa entrega, numa aliança. É por isso que o sexo antes do matrimônio é uma mentira. Por que o sexo antes do matrimônio é uma mentira? Porque você está dizendo com o seu corpo para a sua namorada, para o seu namorado: eu sou todo teu. Depois você se levanta e vai embora para casa. Era uma mentira. Você disse com o seu corpo: sou todo teu. Você vai e vai fazer sexo com camisinha. Isso é uma mentira. Você está dizendo: eu te amo, mas você não quer grudar com aquela pessoa. Porque não existe forma mais maravilhosa de grudar com a pessoa do que grudar num filho. Onde vocês todos aqui, vocês são 50% seu pai, 50% da sua mãe, e seu pai e sua mãe estão grudados em você para toda a vida. Até na eternidade. Você vai ser 50% seu pai, 50% sua mãe. Mas aí você não quer. Ou seja, não está faltando alguma coisa? Não está faltando espiritualidade? Porque exatamente o sexo, para ele ser sadio, ele precisa ser também sagrado. Eu queria só fazer uma propaganda do Padre Paulo Ricardo, que ele não gosta de fazer propaganda dele não. Mas assim, tem o site do Padre Paulo Ricardo, que tem o curso da Teologia do Corpo disponível, que a gente pode acessar. Tem inclusive um outro vídeo também falando sobre essa questão dos anticoncepcionais, que foi uma das primeiras perguntas que o padre explica com detalhes o porquê dos anticoncepcionais, o mal que faz, enfim. Às vezes a gente espera muito dos sacerdotes, a gente espera muito, né, da igreja como hierarquia, e é papel da igreja, mas é nosso papel também aqui como jovem, você que veio para esse Revolução Jesus, você também buscar se informar mais. É papel nosso buscar mais informação, estudar, porque só a gente estudando, buscando, nós vamos também poder cultivar uma sociedade cristã. Então, nós que estamos aqui temos esse dever de sermos nós os protagonistas dessa mudança. Porque os futuros pais, as futuras mães, somos nós. Então, nós podemos fazer essa mudança na nossa geração, na nossa família, e é assim que o cristianismo ele vai se difundindo. E eu me lembro, a gente acabou de retornar da missão nos Estados Unidos, e eu conversava com uma criança lá, brasileira, que mora lá e estuda no colégio americano, e aí, dado momento, a conversa foi exatamente sobre... ela começou a perguntar, porque eu estava conversando com um adulto, falando de período fértil, ela começou a perguntar o que era. Eu comecei a explicar com jeitinho e tal. Ela virou para mim e falou assim: nossa, lá na escola passaram um vídeo tão feio. Mostrava tudo, tia. E eu não queria ver, não. Esse é o mundo que nós estamos. Um mundo que mostra, como foi falado e como os padres falaram, a escola está detonando e nós precisamos estar atentos, porque eles pegam e jogam os piores tipos de vídeo para crianças assistirem e que elas não estão nem preparadas para aquilo. E ela falava: tia, eu nem queria ver aquilo, eu tampei meus olhos. Esse é o mundo que nós estamos e de fato nós precisamos mudarmos esse mundo com a semente do Evangelho. Então, fica a dica. Acessa também o site do Padre Paulo Ricardo, tem o site da Canção Nova, tem várias palestras do Revolução Jesus que falou sobre a teologia do corpo. O Padre Paulo já veio pregar um retiro sobre teologia do corpo aqui na Canção Nova. Você tem como adquirir essas pregações ou, como eu falei, acessar o site. Mas nós precisamos correr atrás desse material. Só fazendo um complemento, o encontro querigmático, ele é um encontro de primeiro anúncio, que depois desse aqui, para nós que já vivemos o Revolução Jesus 1, 2, 3 anos, ou depois desse primeiro que você está vivendo, para de ficar correndo atrás de encontros querigmáticos que façam você sentir de novo. Comecem a
se instruir daquilo que a igreja ensina, a ter bagagem para poder ensinar outras pessoas sobre aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que a igreja nos dá como caminho de salvação. Porque a gente fica muito naquilo que é querigmático. Eu quero sentir Jesus, eu quero ver Jesus. E aqui nós estamos entrando, aprofundando. Nós estamos vendo Jesus aqui? Estamos sim, porque nós estamos falando aqui sobre condições para céu, condições para salvação. Então, a partir de hoje, aprofundem-se. O nível de vocês precisa aumentar no sentido de conhecimento. Saiam daquilo que é raso, dê um passo a mais em direção à sua santidade e à santidade daquelas pessoas que convivem com vocês, viu? Promovam encontros que conversem sobre essas situações, que falem sobre teologia do corpo. Liguem aqui na Canção Nova, não mais querendo de repente um encontro Revolução Jesus, se você já fez um lá na sua diocese, mas pegue aqueles que já fizeram esse encontro e agora façam um sobre teologia do corpo, façam um sobre outras questões que aprofundam a nossa fé. Vocês são jovens e vocês precisam estar instruídos para saberem viver neste mundo caótico. Nós falamos aqui que é importante que os padres falem sobre esse assunto também. Então eu queria agora fazer a perguntinha do mal aqui, né? Perguntinha do mal que certamente vocês não vão fazer porque são muito polidos. Mas o que o padre tem a ensinar a gente sobre sexo se ele é um celibatário? Como é que o padre vai falar sobre sexo se ele não faz sexo? E a questão é justamente essa pergunta só tem sentido para quem confunde sexualidade com genitalidade. O nosso professor, nosso grande mestre Senhor, nunca teve relação sexual para ensinar aos homens o que é o amor. E ele é o grande professor que ensina aos homens como usar a sua sexualidade. Não é verdade? A gente ainda tem um pouquinho de tempo. A gente pegou aqui na caixinha. Eu vou perguntar para o padre. O padre Demétrio já está aqui, já estava falando. Padre, é pecado beijar de língua antes do matrimônio? Não é motivo de riso. Até na hora que eu li, falei assim, Tiago, é sério? Ele porque existe uma corrente de pessoas que estão falando sobre isso. Depois eu posso discutir com o padre Paulo aqui. A questão é a seguinte. Eu penso que todas as perguntas que vão nesse sentido, até quando eu posso, até quantos centímetros eu posso, até onde eu posso tocar, em que parte do corpo eu posso chegar, essas perguntas são muito pobres, com todo respeito a quem faz, porque eu acho que é lícito, uma pergunta que nós temos, mas que nós católicos precisamos entender que a nossa moral, que é a arte de viver segundo a doutrina de Cristo, não é uma moral de regras, de até onde eu posso, até onde eu não posso, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, não deu uma tabelinha para a gente de coisas que a gente precisa fazer e não precisa, não é verdade? O que nós precisamos ensinar são os princípios, e a gente sabendo bem os princípios, a gente vai saber bem aplicá-los. Então, nesse caso, o princípio geral, depois o padre Paulo complementa, o princípio geral é que todas as carícias do namoro que geram excitação, são ilícitas. Porque nós estamos ali nos aproximando de algo que é próprio para ser realizado a pessoas que se entregaram a outro por todo sempre, ou seja, pessoas que já se comprometeram em matrimônio, num compromisso ilimitado, uma entrega total. Então não se trata de dizer de língua pode, a mão no joelho não pode, a mão na mão não pode. A questão é saber, isso me gera excitação? Isso me faz querer ir além, de tal modo que vai chegar no limite que eu não possa nem sequer frear, porque a coisa se torna muito forte, né? Então, sem entrar nas discussões de correntes, do que pode, do que não pode, nós precisamos ir aos princípios que são mais profundos. Padre Paulo. Então, uma coisa que ajuda muito no confessionário, as pessoas a enxergarem, porque o que eu quero que vocês saiam daqui é enxergando essa verdade que o padre acaba de ensinar. Esse é o princípio. Mas você ouve assim e parece uma coisa excessiva. O que ajuda as pessoas a enxergarem é o seguinte: você quer se casar, não quer? Muito bem. Você quer ter filhos? Agora, muito bem. Imagine agora sua filha namorando. Como é que você gostaria que a sua filha
namorasse? Você gostaria que a sua filha namorasse com um sujeito se esfregando nela? Esse é um argumento teológico muito profundo. Mas é o que ajuda as pessoas a enxergarem. Por quê? Porque as pessoas pensam sexo, eu estou me divertindo com ela, mas nunca pensam sexo, família. Quando você põe a família no meio, a pessoa fica perplexa e diz: puxa vida, é verdade, eu não quero que minha filha namore assim. Eu estou namorando assim, mas eu não quero que a minha filha namore assim. Quantos homens no confessionário eu faço essa pergunta: você quer que a sua filha namore assim? Dizem, não. Pois é, a filha dos outros pode, né? A filha dos outros pode, porque a sua namorada aí você pode, sem vergonha, não é? Então, é importante você olhar para o namoro como uma preparação para o casamento. Como é que você vai tocar e profanar o corpo daquela que será a mãe dos seus filhos? O templo sagrado do corpo de uma mulher, que é o santuário da vida. As mulheres, as meninas precisam entender isso, o valor que você tem, que nós homens podemos ter o nosso valor também, mas esse valor nós não temos. Isso quem tem é você, mulher. Deus gera a vida no seu corpo. Por quê? Porque é no seu corpo que Deus cria do nada uma alma nova que é infundida. Então é no corpo da mulher que a criação continua. É no corpo da mulher, quando acontece a fecundação, que Deus cria do nada uma alma. O seu corpo é o santuário da vida. É por isso que o demônio gosta tanto de pegar aquilo que é santo e sagrado e profanar. O diabo vai ficar o tempo todo tentando você, mulher, para que você profane esse santuário. Profane na sua forma de vestir, dizendo: não, você tem que ter alta estima, mostra o seu valor. Mas o seu valor não está num quilo de alcatra que você coloca à vista. O seu valor está em que você é o santuário da vida, e aquilo que é santo, tudo que é a igreja, não sei se vocês já notaram, tudo que é sagrado a igreja cobre com um véu. Tudo que é santo a igreja cobre, não deixa profanado. Por isso a mulher tem o dever, não é, de santificar o seu corpo. Não se trata de usar agora uma burca, não é isso, não é nada disso. Uma mulher que se veste de forma elegante. Não, existem duas formas, desculpa eu estar extrapolando o tempo, mas isso é que é importante. Existem duas formas da mulher se vestir. Se vestir como um personagem sedutor, ou se vestir como uma mulher que está celebrando a sua dignidade, a sua alta vocação, a sua nobreza espiritual de ser santuário da vida. Uma mulher elegante, bela, bem vestida, que celebra a sacralidade do seu corpo, não é uma das coisas mais espetaculares que você, mulher, pode realizar. E com a vida você vai estar transformando esse mundo tão sexualizado, tão banalizado. Bom, gente, o tempo está quase esgotando. A gente vai para uma última pergunta aqui. Acho que dá tempo. Vai lá. Sou um jovem que sofro com o vício da pornografia. Caio, confesso, mas não consigo me libertar do vício. O que eu faço? Fiquem abertos aí. Quem se sentir tocado pode responder. Já que o nosso tempo está acabando, então eu termino e faço a propaganda de vez. Existe um curso de 4 aulas no meu site sobre masturbação e pornografia. Fica a dica. Hashtag segue a dica, né? Então tá lá, são 4 aulas
Ou seja, eu trato da questão extensamente, mas para ser bem objetivo e ajudar você que sofre com esse problema. Primeiro, pare de lutar para não ver mulheres nuas. O seu problema é a mulher vestida. Ou seja, você tem que começar a ter um olhar diferente para a mulher vestida. Por quê? Porque é olhando para uma mulher vestida que você olha para ela sexualmente e aquilo dá no seu cérebro, eu explico direitinho lá no curso, uma descarga de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor feito para caça. Aí você olha para uma menina desejando sexualmente, aí você sai na rua, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. Aí você passa o dia inteiro selecionando mulher, chega em casa com o cérebro encharcado de dopamina. Como é que você quer ser casto? Não vai conseguir. Então lute, mate o pecado assim que ele nasce. O pecado é um olhar, um pensamento, um toque que você faz e aquilo dá a primeira descarga. É ali que você tem que matar, porque é muito fácil matar uma criança recém-nascida. O problema é que 30 segundos depois essa criança recém-nascida vira um gigante de 6 metros de altura que você não consegue mais parar. Então é importante matar logo. Você tem que ser rápido no gatilho, você tem que ser ninja, né? Tem que ser rápido no gatilho. Você tem que, viu, desviou. Se nos primeiros 10 segundos você conseguiu fazer isso, você vai ficar limpo. Isso é como o alcoólatra anônimo, você tem que evitar o primeiro gole. O primeiro gole são os primeiros 10 segundos de pensamento, de olhar, de toque. Ali você cortou, é muito mais fácil lutar quando o mal ainda está pequenininho. O tempo está acabando, mas a gente tem ainda tempo para mais uma pergunta e para o casal. Vamos lá. Sou casada há mais de 15 anos. Luto contra o vício da pornografia e pratico sexo anal com o meu esposo. Nós praticamos, no entanto, participamos de um encontro de casais onde o casal pregou que para o casamento se manter vale tudo. Inclusive ir no motel e também o próprio sexo anal e oral. É isso mesmo que a igreja pensa? Eu estou decepcionada. Ela completa. Se é o que a igreja pensa, eu quero passar essa pro padre, que eu acho que vai ser melhor. Segura essa então, padre, vai. Veja, não é isso que a igreja pensa. Graças a Deus. Porque, gente, é muito fácil você transformar o ato sexual com a sua esposa num ato de egoísmo. Ninguém tem direito de usar o outro e jogar fora, mesmo que esse outro seja a sua esposa, seja o seu marido. Não é isso. Deus, quando fez o sexo ordenado, né? Fez o sexo ordenado. Então quer dizer o seguinte, ele tem uma finalidade, e a finalidade não é a sua diversão, não é topa tudo, não é vale tudo. Agora, já para resolver a coisa, nos últimos minutos do nosso programa, e para dar um princípio, já que o padre Demétrio falava de princípios, a igreja não tem regrinhas, tem princípios. O princípio é o seguinte: o ato sexual entre um homem e uma mulher deve terminar num ato capaz de gerar a vida. Esse é o princípio. Então, o casal, existe gente mais curada, menos curada, com mais fantasias, menos fantasias, mais problemas, menos problemas. Cada um deve ser acompanhado pelo seu confessor, pelo seu diretor espiritual, pacientemente. A igreja compreende essas feridas que cada um tem, tá? A igreja, ela é mãe e compreende. Mas o importante, para pôr um princípio, o importante, ou seja, quando é que acontece na relação do casal o pecado mortal? O pecado mortal é quando o ato sexual não termina em algo
que é capaz de gerar a vida, ou seja, a união entre o homem e a mulher capaz de gerar a vida, não é? Ou seja, o resto, as preliminares, etc., isso e aquilo, tudo isso pode manifestar alguma desordem, mas ainda não é mortal se não termina de forma adequada. Então esse é o princípio. Embora a igreja queira conduzir seus filhos, não é, a curar essas desordens também, não é, para resgatá-los, para que não termine, não é, um usando o outro e jogando fora. Eu quero agradecer porque acabou, né? A plaquinha já apareceu para a gente várias vezes, encerrar. Então, quero agradecer aos convidados, a partilha, os participantes, as perguntas que vieram. Foram todas, não todas foram lidas, mas eu acredito que foi o primeiro passo, né? Que fique aquilo que o André falou, que esse seja o primeiro sopro para você, jovem, que está aqui, para você que está em casa, buscar. O padre Paulo Ricardo falou do site dele. Para quem tem interesse em conhecer o método Billings, tem o Sempafan, que é um órgão super sério, com instrutores casados que já vivem essa realidade, para dar uma seriedade. Para você que está aqui, a gente faz um intervalo, volta às 16 horas, com a missa no Santuário do Pai das Misericórdias e à noite show do André Florencio e do Missionário Shalom. Muito obrigada. CançãoNovaPlay.com. Assine já!